Fala pessoal, beleza? Começando aqui o episódio 1 do podcast Caos e Jogo. Eu sou Matheus Almeida, para quem não me conhece, eu sou estudioso aí do futebol, mestrando na Unicamp, estudo currículo de formação, estudo futebol, sou formado em Educação Física pela Unesp de Rio Claro e hoje aqui com esse projeto, trazendo aí importantes nomes do futebol para que a gente possa estar debatendo assuntos relevantes para que toda a comunidade aí do futebol, que atua em diversos cargos, em diversos escalões aí dos clubes, possam estar compartilhando conosco, construindo conhecimento, que é o que mais importa. E hoje, começando com chave de ouro, né? O nosso podcast, com um grande nome do futebol, um dos mais estudiosos aí do futebol hoje, treinador Leandro Zago, treinador que já passou por grandes clubes em categorias de base, Corinthians, Ponte Preta, Fortaleza. E no profissional já teve agora no Joinville, na Portuguesa, no Botafogo de Ribeirão Preto. É um dos treinadores que produz muito conteúdo na internet hoje, em cursos, conteúdos muito importantes, muito aprofundados aí sobre a prática, sobre o jogo, e um dos caras que mais estudam o futebol hoje aí no nosso cenário do Brasil. Leandro Zago, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite aqui do podcast Caos e Jogo. Seja bem-vindo. Fala, Matheus. Obrigado, eu que agradeço o convite, um prazer aí ser convidado para o primeiro episódio, né? Isso é marcante. E espero que a gente dê continuidade aqui a algumas das nossas conversas boas sobre futebol, né? Algumas daquelas que trazem várias reflexões interessantes aí, que a gente possa ter mais uma delas aqui agora, né, no podcast. Parabéns pela iniciativa. Ótimo. E eu acabei passando uma passagem muito importante recente do Zago, foi a que está no fundo lá, no Atlético Mineiro, onde ele foi campeão mineiro, foi treinador do Sub-17, depois do time de transição, inclusive assumindo o time profissional, né, Zago, por algumas partidas no período do São Paulo. Então, o Zago tem muito conhecimento de prática e muito conhecimento teórico, e aí a gente vai juntar a teoria e prática hoje, trazer um conhecimento de muita qualidade para vocês aqui, nesse episódio, no episódio 1. Bom, não poderíamos começar com outro assunto a não ser o assunto que dá nome ao podcast, né? O caos, a relação entre o caos e o jogo de futebol. É um tema que ultimamente vem sendo um pouco comentado. Eu ouvi recentemente a imprensa comentando muitas vezes sobre o caos, assim, mas bem pincelado, na época do Fernando Diniz no Mundial de Clubes. Mas a gente vai ver que, na verdade, o caos ele não é de um estilo ou outro de jogo. Ele é natureza do jogo de futebol, né? Não só do jogo de futebol, mas do jogo como um todo. Então, Zago, a gente pode começar falando da relação entre o caos e o jogo, os sistemas caóticos e o jogo de futebol, e o que a gente pode relacionar aí, ver na prática, como que a gente consegue ver na prática a teoria do caos no jogo. Bom, Matheus, o caos, na verdade, ele é algo que acontece, né? Ele é uma propriedade praticamente de todo sistema. Todo sistema que tem características que um jogo de futebol tem. Um sistema dinâmico, não linear, com alguns eventos aleatórios que sofrem interferência de fora para dentro e dos próprios elementos que compõem o sistema. Então, ele tem um baixo nível de previsibilidade, apesar de ter grandes padrões, ele tem padrões que você reconhece. Qualquer um que assista bastante jogo começa já a reconhecer padrões, né? Momentos em que a equipe tem maior tendência a fazer gol, momentos que a equipe tem menor tendência, que ela pode sofrer um gol, que ela pode perder a bola. Você, intuitivamente, vendo o jogo de futebol, você vai identificando esses padrões que o jogo tem, mas ele tem um fator que é caótico, né? E o caos, já vamos colocar aqui, né? Como é o nome do podcast, é o tema do nosso primeiro assunto aqui. As pessoas, a gente usa, né, na linguagem popular, caos, geralmente a bagunça, a desordem, e na verdade o caos ele é simplesmente alguns padrões que a gente não é capaz ainda de identificar. Então, basicamente é isso. Então, dentro do jogo, existem padrões, como eu disse, que a gente identifica,
né? E existem padrões que a gente ainda não identifica, ou que algumas pessoas talvez identifiquem, outras não. E para as que não identificam é caótico. Então, um evento, né? Se você pegar alguém que tem pouca experiência em ver jogo, a pessoa ela pode achar que determinado lance gera perigo, mas para quem está acostumado a ver jogo, sabe que a probabilidade de risco daquele lance é baixa. Então, para quem é iniciante vendo o jogo, aquele lance ele é extremamente próximo de uma imprevisibilidade do que vai acontecer. Para quem assiste mais jogo, já sabe as possibilidades de acontecer que são maiores. E quando a gente fala de causa, a gente tem que saber que a gente está falando de probabilidade, né? E aí, dentro de probabilidade, o evento pode acontecer ou não. Você está falando em complexidade, então você está falando em relação entre muitas variáveis que estão se conectando ali. Por isso que para nós, para o nosso nível de consciência, para a nossa capacidade de enxergar eventos e de conectar eventos, aquilo parece caótico, mas talvez seja só uma ordem que a gente ainda não foi capaz de identificar e que está fora do nosso nível de consciência. Perfeito, acho que é bem legal essa parte que você fala, Zago, em relação a caos não é bagunça, né? E que às vezes a gente relaciona o caos com aqueles padrões que a gente não consegue observar, não consegue identificar, né? Eu acho que isso é algo bem comentado quando a gente fala, por exemplo, da nossa prática como treinador, né? Nós não controlamos o jogo 100%, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma equipe jogando e que a gente às vezes faz algumas alterações, você provavelmente pôde ter essa vivência um pouco mais de perto no alto nível, né? Eu tive essa vivência como treinador universitário, né? Eu fiz algumas alterações no Campeonato Paulista uma vez, onde a gente estava perdendo o jogo. Eu fiz uma alteração, duas, né, alterações, dois jogadores, e a característica desses jogadores, ao se relacionar com as características dos jogadores que estavam em campo, geraram alguns movimentos que a gente não tinha treinado. Geraram algumas situações que não haviam sido treinadas. E que geraram desequilíbrio no adversário. E a gente conseguiu não só empatar, mas virar o jogo. Certo? Em questões de 10 minutos. Então, e aquilo, eu não tinha o controle total do que aquilo gerou. Mas eu sei que aquilo gerou um sistema que algum padrão que eu não tinha observado, não tinha identificado, mas um padrão novo que, depois, assistindo ao jogo, eu posso identificar qual é esse padrão e, às vezes, enfatizar ele nos próximos treinamentos, né? Então, ali a gente começa a interagir com o caos de modo mais interessante. Como você vê essa questão das características dos jogadores se relacionando entre si, formando ali um sistema, né, caótico, no caso, um sistema complexo ali que os jogadores eles geram através das suas interações de características. Se eu tenho, por exemplo, um trio de ataque com Messi, Suárez e Neymar, e eu tiro o Neymar e coloco o Cristiano Ronaldo, eu mudo o modo como esse sistema vai se expressar em campo, né, no jogo. Como você vê essa situação das características dos jogadores se relacionando entre si, como que o treinador pode gerir isso e como isso se relaciona com o caos, né? Primeira coisa, né, Matheus, que o tempo de trabalho, a experiência, né, aliado aí a leituras que eu tenho há bastante tempo sobre isso. Primeira coisa é o controle. Você falou sobre controle aí duas vezes. O controle, cara, na maior parte das vezes é uma grande ilusão. A gente nunca tem controle sobre nada. Na verdade, a gente tem pouquíssimo controle sobre as coisas, né? Sobre como as coisas funcionam. Então, assim, eu vejo que o controle ele é muito mais uma ilusão e uma tentativa da gente talvez se sentir bem, né? Porque nós, seres humanos, a gente convive mal com a falta de controle, né? Porque talvez na nossa natureza, quando a gente não tem controle de uma situação, a gente corre mais risco, né? Então, seja uma estratégia de sobrevivência, estar próximo de situações em que a gente tem a sensação de controle, porque o controle ele pouco existe na vida, né? A gente sabe que as coisas na vida que são muito efêmeras, passageiras, muito
de uma maneira muito dinâmica, como a vida ela pode mudar numa chave, assim, totalmente. Para o bem e para o mal, né? Dependendo do significado que você dê a cada situação. E no jogo, eu acredito que muito mais. Você ter essa sensação que você teve, né? De que você fez as substituições. Você pode fazer as mesmas substituições numa necessidade num próximo jogo e pode ter um efeito totalmente diferente. Eu acredito que o mais importante é que você tenha feito uma leitura daquele momento, com aquele cenário, com aquelas variáveis, tomou uma decisão e elas funcionaram. Porque você conseguiu relacionar algumas informações que você tinha e elas conseguiram resolver problemas, inclusive de informações que você não tinha e não era capaz de enxergar. Porque nós temos que ter noção de que o nosso cérebro, ele capta um percentual muito pequeno de todas as informações disponíveis no ambiente. Então, quando a gente toma qualquer decisão, e aí não é julgando, pode ser do Guardiola ao cara que está dando o primeiro treino da vida. O Guardiola, por experiência, por capacidade, por inteligência, ele capta melhores informações do que o cara que é novato, que está iniciando agora, por exemplo. Mas ele tem um cérebro humano e muito mais coisa foge da capacidade dele. Eu não vou falar aqui em números, mas são números absurdamente grandes que escapam de informação nossa. Tem até medida em bits sobre isso, né? Como eu não lembro exatamente o número, mas eu sei que é uma proporção absurda. Uma de informação disponível milhões, e que a gente capta 2.000 bits, 3.000 bits, alguma coisa assim. Pensando em informação, né, do ambiente. Acho que Então, quem chegou a estudar isso foi, perdão, interrompeu, acho que o Israel Teodo chegou a fazer algumas pesquisas em relação à tomada de decisão e a nossa capacidade de captar informações do meio, se eu não me engano. Lá nos equipamentos dele, no Futsat e outros então, equipamentos de análise. legal. E aí, dentro disso, olha só, se a gente desperdiça ou não consegue captar tanta informação, ela passa por nós. A gente foca em algumas. E no jogo, eu tenho ali uma tentativa que eu estou o tempo todo tentando, buscando que a minha equipe se equilibre em função de cumprir o objetivo do jogo, que é fazer gol, de estar equilibrada para fazer gol. Mas eu tenho um adversário que está tentando me desequilibrar. Então, além das variáveis que eu já tenho naturais que desequilibram, que levam aos padrões caóticos, eu tenho um adversário que está buscando fortalecer esses padrões para gerar mais desequilíbrio, mais padrões que não são reconhecíveis pela minha equipe, né? Ao mesmo tempo. Então, assim, a ideia do jogo é justamente essa. Talvez esse seja o grande barato do jogo, né? Que você está tentando potencializar a imprevisibilidade do outro, ao mesmo tempo que você está tentando ser o mais previsível possível para você identificar os padrões que você possa ter vantagem com eles. Então, isso que você falou sobre a substituição, é importante quem trabalha com o jogo entender que aquela substituição, aqueles jogadores, aquelas relações que eles criaram foram úteis naquele jogo, né? Naquele jogo. E quando um cenário similar talvez for construído, pode ser que aquela resposta dê certo novamente. Mas se no jogo seguinte você fizer as mesmas substituições, quando você precisar do resultado, mas o cenário do jogo estiver pedindo outra coisa, provavelmente elas não vão funcionar da forma como elas funcionaram. E a forma como os jogadores se relacionaram e geraram padrões que você não tinha treinado também é uma questão do controle. Porque a gente acredita, e é uma visão, e eu respeito muito que o torcedor tenha essa visão, que talvez a imprensa tenha essa visão, mas os profissionais de futebol não têm, e infelizmente às vezes a gente convive com pessoas que têm esse tipo de comportamento, de acreditar piamente que elas têm controle, né, sobre mais coisas do que elas têm controle. Então, que eu vou fazer que eu vou ter uma decisão que ela sempre vai funcionar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu não vou ter esse tipo de controle. Então, isso é importante que a gente tenha consciência na hora que a gente está trabalhando, de que as circunstâncias elas são pontuais, elas vão acontecer, mas elas têm que ser lidas naquele momento e naquele instante. E no futuro elas podem ser usadas como experiência, nunca para serem repetidas em outros cenários. Perfeito. Nossa, ótima fala, Zago. E quando você fala em relação às
as substituições ou a possibilidades de você gerir esse sistema de características, né? Eu acho que vai muito também de entender as características dos jogadores que você tem muitas vezes, para que você possa ali colocar os jogadores em posições que vão potencializar essa característica pro todo, né? Porque a gente não pode esquecer que quando a gente fala de causa, a gente fala de características dos elementos que vão se relacionar entre si, e essas características vão gerar uma organização. Essa organização, ela pode ter uma ordem mais qualificada ou não, mas o que importa é essa organização vai dar forma a um todo específico. Esse todo, ele vai mudar se você mudar uma característica de um elemento, porque se você mudar uma característica, você vai mudar o modo como os elementos vão se relacionar. Aí eu lembrei de uma fala do Felipe Luiz, ele fala, se não me engano, no podcast do Diego Ribas, né? E ele comenta que o Jorge Jesus, a princípio, queria que o Felipe Luiz atacasse fundo para poder fazer área, né? Com uma potência maior. E aí só que o Felipe Luiz fala que ele sentia mais à vontade quando ele apoiava por dentro, né? Quando ele saía para a faixa central para poder gerar jogo por dentro, pelo jogo dele mais de criação, de passe. E aí o Jorge Jesus fala para ele fazer essa função de ataque ao corredor e não essa função de apoio por dentro. E aí o Felipe Luiz ele faz esse apoio por dentro e ele gera muito jogo, né, para a equipe. Então, aquela característica dele, quando ele age de acordo com a sua característica principal, ele gera inter-relações ali com os jogadores de meio campo e ataque que potencializam o todo. O todo vira mais que a soma das partes, né? E aí ele qualifica, né, o todo, e o Jorge Jesus volta e fala, tudo bem, vamos treinar isso. Então o Jorge Jesus percebe que ele não tem controle de tudo, mas aquilo lá pode potencializar o todo da equipe. Então ele vai treinar aquilo para que passe a ser um padrão identificado e não mais um padrão não identificado. Como você vê essa situação, Zago, do treinador com o jogador? Aí é uma questão que a gente pode até mencionar, questão de liderança, né? Porque você tem que saber lidar com o ser humano que está ali, entender quais são as principais capacidades dele, onde ele rende mais, para que essas características dele possa ali gerar um sistema que seja mais que a soma das partes, ou seja, um sistema que potencializa as características individuais dos atletas. Eu não tenho dúvida de duas coisas. Aliás, é complicado falar isso, né, num podcast sobre causa, mas eu tenho mais convicções sobre duas coisas, vamos dizer assim, né, que a maior parte dos comportamentos de uma equipe são gerados pela conexão dos jogadores do que pelo treino, tá? Isso para mim. E segundo, que qualquer jogador ele vai render mais se você pensar e potencializar os comportamentos dele do que se você tentar treiná-lo para fazer algo que ele não está habituado a fazer. Então, e pensando nessas duas coisas, você pode ver que às vezes equipes que têm dinâmicas quebradas, elas têm dinâmicas que elas parecem que vão acontecer, mas não acontecem, vão acontecer, mas não acontecem. E muitas vezes é porque o jogador tem um pé dominante que não combina com a zona do campo que ele está, ou com o tipo de ação que ele tem que fazer. Então, por exemplo, o jogador está no meio espaço esquerdo, por exemplo, certo? E ele é canhoto. Então, ele pode ser muito potencializado se ele for atacar o fundo entre o lateral e o zagueiro adversário, por exemplo. Mas ele não vai ser potencializado se ele for exigido para armar o jogo vindo de fora para dentro, para poder achar por exemplo, infiltrações de alguns jogadores, porque a bola vai estar no pé de fora dele. Então ele pode achar cruzamento na área, cruzamento mais curto, essa infiltração que eu falei, mas se relacionar com o pé dele por dentro, não vai acontecer. Se, por exemplo, ele passar a bola no centroavante e vier para bater, ele não vai vir para bater como um destro viria. Então essa é uma dinâmica porque o destro viria batendo por dentro, próximo do centroavante. O canhoto ele vai ter que abrir um pouco, então isso vai ficar diferente. Então ele teria que abrir o corpo para bater de pé direito. Então essas relações e essas conexões, como por exemplo, na faixa lateral do campo, você tem uma relação de ter sempre um destro e um canhoto, né?
Se você tem se você tem 2 canhotos ou 2 destros, geralmente a dinâmica fica quebrada, porque ou você perde fundo ou você perde a relação, o jogo por dentro, a conexão de tabelas, que pode ser muitas vezes para gerar dúvida no marcador. Eu preciso ter um destro do lado esquerdo que vai obrigar o marcador a ter que defender 2 espaços, dentro e fora. Perfeito. Se eu tenho 2 canhotos, ele já domina isso. Então, essas relações, se eu souber construir essas relações dentro do jogo, pode ser que o meu treino ele sirva mais para que essas interações se fortaleçam e que os jogadores interpretem melhor, entendam melhor o jogo do companheiro. Eu penso sobre o seguinte, assim, sobre treino, né, nessa questão de gestão do caos. Se você fizer um treinamento e que o jogador tiver voltado para entender só atividade, como resolver a atividade, ele é um bom treino. Mas se o jogador souber resolver o que a atividade está propondo, mas ele usar o treino para entender o colega também, então, além dele resolver o problema da atividade, ele vai estar aprendendo a se relacionar com os colegas. O que é isso? Qual é o volante da minha equipe? Que sejam jogos menores, que sejam jogos reduzidos, ou espaço médio, ou espaço grande. Mas que ele também esteja ali escutando o colega, escutando no sentido de perceber nas entrelinhas o que o colega está fazendo. Está criando sinergia um com o outro, além de resolver o problema do jogo. Então, ele está tentando perceber se o colega canhoto prefere a bola no pé no espaço, se quando eu dou a bola num jogador de costas, quem sustenta, quem não sustenta, qual zagueiro tem mais coragem para jogar entre linhas sob pressão e qual prefere o jogo por fora, qual não conduz bola ou qual conduz. Ah, mas o jogador não deveria fazer tudo? Deveria. Existe uma diferença entre o que ele deveria, entre o potencial, entre o mundo ideal e aquilo que ele faz de fato. Então, se o jogador aproveitar o treino, qualquer exercício, para resolver o que o treino propõe, se é um jogo de pressão na bola, jogo vertical, jogo de ataque à área, jogo de transição, mas se ele também aproveita no segundo nível para perceber os colegas e começar a entender sobre essa relação com os colegas, para saber o lateral direito que joga lá, eu sou lateral esquerdo, meu lateral direito, ele joga tão distante de mim, mas quando que ele gosta de fazer diagonal para me achar? Quando que ele joga para o corredor e eu já preciso estar preparado para uma transição? Quando ele joga por dentro, com qual pé que ele recebe que favorece o domínio dele? Quando ele domina conduzindo para fora ou para dentro? Então, assim, quando o jogador começa a ter esse nível de sensibilidade sobre os colegas, para mim, você vai construindo uma equipe que se fortalece demais. O caos está mais relacionado, então, a valores humanos do que a gente imagina? Eu não Ou sei. interpessoais? Não, eu acho que nesse caso, sim. Porque, assim, o caos está presente em vários sistemas. Você tem automatismos totalmente mecânicos que são criados no mundo para gerenciar o caos. O motor a vapor é isso. O motor que movimenta o carro é isso. Ele não tem valor humano e ele gera o caos. Nesse caso, essa relação humana, sim. Nesse caso, sim. Entendeu? Eu acho que nesse caso, para essa questão do jogo, você ter jogadores que estão ali conectados. É que eu vejo que não é só uma questão de valor. Talvez o valor humano aí seja compromisso. Compromisso com o processo, compromisso com todos, entendeu? É entregar a minha melhor versão. Porque cada ação dessa, né, Matheus? Cada ação dessa, então, como eu falei lá do lateral, se ele domina para fora, domina para dentro, é uma tentativa dele, do jogador que está tendo a ação, de controlar o caos, de tentar tornar a ação dele mais efetiva possível, né? E eu tenho que tentar perceber a lógica do meu colega, que às vezes não é a mesma lógica do que eu, e agir. Então, por exemplo, eu vejo um comportamento que acontece algumas vezes. A equipe, em alguns exercícios, ela ameaça sair curta, aí daqui a pouco o goleiro ou um zagueiro resolve fazer uma bola longa no centroavante. E aí os jogadores que estão ali próximos do goleiro ou do zagueiro que fez a bola, eles passam a reclamar, pô, era para jogar curto. Só que, na verdade, o que o treino já mandou é monta a segunda bola. Não é para ficar reclamando, já foi. Ele já escolheu a bola longa. A partir do momento que ele escolheu a bola longa, eu já não tenho mais que me preocupar se era para ser curto ou se era para ser longa a bola. Eu já tenho que estar tendo uma mobilização para a segunda. O jogo vai estar sempre pedindo alguma coisa. Eu não tenho tempo para discutir se aquela ação que foi feita, ela foi feita para o bem, eu já fiz, agora eu tenho que resolver. E se eu não fizer, né, a ação imprevisível ou com maior previsibilidade para o meu adversário vai acontecer para ele.
porque ele provavelmente vai ter uma maior chance de ficar com a bola, caso meu jogador não sustente, e ele vai me atacar em condição vantajosa. Então, esse nível de percepção sobre o caos e sobre cada ação, sobre cada forma de controlar o imprevisível do jogo, é o que vai fazendo com que você vá dando passos no sentido do sistema ter uma estabilidade. Então, por exemplo, treinadores que têm alto rendimento de aproveitamento, né, que a gente pode pegar, são treinadores que a equipe dele, ela geralmente ela se prepara para tudo que vai acontecer no jogo, ou muita coisa. Se joga curto, ela sabe como agir. Se faz primeira e segunda, bola longa, ela sabe. Se precisa diminuir, baixar os blocos para poder jogar em velocidade. Se precisa subir pressão, ou seja, tudo que o jogo vai pedindo, ela tem uma resposta que para ela é estável, para ela é mais previsível, mesmo que ela faça melhor algumas do que outras. Mas ela sabe, os jogadores sabem o que fazer em cada condição. Perfeito, Zago. Nossa, ótimo. Eu lembro agora, você falando, um insight agora em relação à final das Olimpíadas, né? Inclusive depois do primeiro gol, durante o primeiro gol, antes, né? Antes e depois do primeiro gol da França, né? Que saiu na frente, depois a virada da Espanha, e depois o jogo foi ganhando ali outros contornos, mas você via que a Espanha ela estava bem superior justamente nos aspectos do modo como os jogadores da Espanha geravam as vantagens do jogo, e aí a gente pode até comentar sobre as vantagens, o modo como as vantagens podem se relacionar, enfim, com a gestão do caos, porque o Paco Cerulo, que é o professor que vem com as ideias do treinamento estruturado e traz isso no livro dele, né? Na verdade, o livro é do Agostinho, né, Peraita, né? E aí ele fala sobre o Paco Cerulo, né? A questão das 5 vantagens, né? Mais visuais no jogo de posição, mais possíveis no jogo de futebol como um todo. E a gente vê que os jogadores da Espanha geravam as vantagens e os jogadores da França não sabiam administrar o modo como lidar com isso. E aquela situação era uma situação caótica, porque muitas vezes os jogadores da França não conseguiam gerir os constrangimentos gerados pela Espanha. E ali, como que o treinador lida com uma situação dessa? Ele vê uma equipe com um jogo sem bola, gerando espaços e atacando espaços o tempo todo, e você não consegue anular essas movimentações, você não consegue anular esses problemas gerados pelo adversário, e o adversário gerando vantagens, aproveitando as vantagens, gerando chances. Como que o treinador lida com isso ali na beira do campo, vendo uma situação que são padrões que pode ser que ele não identificou, ou o analista não identificou antes, né? E que ele precisa gerir ali e liderar a equipe. Viu que os atletas não estão sabendo lidar. Como que o treinador se posiciona nesse momento? Como que ele lida com essa situação? Acho que antes de falar disso, você tocou num ponto que acho que vale a gente entrar, que é a Espanha. Sem querer aqui ser oportunista e aproveitar como em algum momento lá atrás, nos anos lá por volta de 2010, a Espanha virou uma referência. E aí não estou falando de referência, estou pensando em reflexão, porque a gente precisa refletir sobre o que tem acontecido com a Espanha. A Espanha tem vencido no futebol com consistência. Europeu sub-17, 19, 21, ganhou a Eurocopa, ganhou agora os Jogos Olímpicos, feminino ela tem conseguido. A Espanha, ela conseguiu transcender de um modelo de jogo que ela criou lá atrás para uma cultura de jogo. A cultura, ela está além do modelo, né? O modelo, se a gente lembrar das fórmulas matemáticas da escola, ele está contido na cultura, né? O modelo está contido, ele está dentro daquele conjunto que é a cultura. Então a Espanha criou uma cultura para jogar futebol. E ela foi melhorando a cultura dela, tanto que ela teve muitos problemas na última década, quando ela perdeu jogadores que eram espetaculares e capazes de controlar muito o jogo, e ela não tinha jogadores de ruptura, de velocidade, ela passou a ter resultados medíocres novamente, como foram historicamente os resultados que a Espanha teve na sua vida, e agora ela voltou a ter resultados muito bons novamente, porque ela começou a ter uma cultura, e aí dentro disso, por que eu acho que é legal falar da Espanha? Porque ela criou uma cultura que lá na Espanha, ao que parece, né, pelas informações que a gente tem, conversa com alguns amigos e pelo que a gente vê, que independente de onde o cara é formado, ele compartilha de uma ideia de treino e de jogo. Então,
Quando você monta uma seleção, você não tem que treinar um novo time. Você tem que simplesmente juntar jogadores que se combinam, mas que já dominam um conhecimento sobre o jogo que eles compartilham. E o conhecimento compartilhado sobre o jogo é uma coisa importante para criar sinergia. Porque se eu tenho uma visão, eu e você, a gente joga no meio-campo, nós dois, por exemplo. Eu jogo numa equipe, ou eu sou habituado a jogar numa equipe que ela é extremamente vertical. Eu recupero, passo para frente, recupero longa no ponta, recupero, finalizo a bola no gol. Eu tenho comportamentos ligados a essa forma de jogar. E você é acostumado a jogar numa equipe que busca o controle do jogo pela bola e que busca sempre gerar apoio e subir com a equipe toda junta e ter pausa o tempo todo. Então nós temos dois caras, um acelera e um pausa. Ok. Se a gente conectar, isso pode me dar um produto positivo. Mas se os dois não interagirem junto, por exemplo, quando eu verticalizar, você não vai me ajudar com a segunda bola. Ou quando você precisar de apoio, eu já estou oferecendo apoio para frente. Às vezes você precisa de um apoio de segurança. Então, quando você tem uma cultura de jogo como a Espanha criou, pensando no que a gente está falando aqui sobre padrões, imprevisibilidade, controle da imprevisibilidade, gestão do caos, isso facilita muito, porque os jogadores compartilham uma ideia comum sobre o jogo. E que não necessariamente, olha só, isso é importante, não necessariamente é a melhor ideia sobre o jogo, mas por ser uma ideia consolidada que todos compartilham, ela é eficaz, ela é cumprida com eficiência. Então é um grupo que, ao cumprir uma ideia que eles compartilham, se torna mais forte do que qualquer outra ideia que é melhor do que a deles, inclusive sobre o jogo, por exemplo. Porque se a gente pensar na forma de jogar da Espanha, e eu penso que essa versão 2.0 do que a Espanha tem mostrado, né, na Euro, que ela mostrou na Euro, que ela mostrou nas Olimpíadas, do meu ponto de vista, para mim, porque eu penso sobre o jogo, porque eu acredito, nós vamos falar aqui, quando a gente fala de causa, a gente tem que falar sobre gasto de energia, entropia, sobre efetividade. Para mim, essa nova Espanha, essas gerações atuais, para mim, elas fazem mais sentido na forma de jogar do que a Espanha anterior, aquele modelo anterior da Espanha, que era um modelo em que eu tinha a bola, né, como centro do meu jogo sempre, como ainda é, mas com uma força muito superior, e que eu só abria a mão da bola em casos extremos. Hoje não. Hoje a Espanha corre um pouco mais de risco, mas um risco calculado, um risco com inteligência. O que faz parte do jogo, o jogo é risco também. Né? Jogo é busca pela vitória, é duelo, mas é risco. Se eu só jogar de maneira controlada, o jogo fica chato, e quando o jogo fica chato, ele para de ser jogo, né, e passa a ser alguma outra coisa que não é jogo. Então, acho que isso é importante. E aí, entrando na sua questão que foi, o que o treinador faz nisso? Qual é o papel do treinador? O treinador tem que entender o seguinte, qualquer país que enfrente a Espanha hoje, ele não tem essa cultura de jogo estabelecida. Qualquer país. E aí eu não estou falando que a Espanha é melhor que os outros, eu estou falando que um jogador francês criado nas escolas da França de futebol, de formação, ou um italiano, ou um brasileiro, ou um argentino, ele é formado de maneiras diferentes dependendo do clube que ele foi formado. Então eles não compartilham de ideias comuns sobre o jogo. Eles não têm uma forma culturalmente aceita de se jogar futebol. Eles têm formas divergentes de resolver o problema que é ganhar um jogo de futebol. Então quando eu junto, eu tenho que entender que eu estou juntando soluções diferentes, que podem sim me dar riqueza, mas por outro lado, podem demorar mais para construir uma equipe. Então, quando eu vou enfrentar a Espanha e eu tenho que dar uma solução, para mim, o grande erro é você tentar competir com a Espanha de uma maneira que você tente fazer o seu time disputar coisas que para eles são princípios importantes, como o domínio sobre a bola, sobre a ocupação zonal do espaço. Você não vai ser melhor que a seleção espanhola nisso. Para você vencer a Espanha, você precisa se apropriar de coisas e fazer coisas em que você pode ser melhor do que eles. Entendeu? Então, se eu sou treinador, eu falei tudo isso para mostrar o seguinte: se eu vou enfrentar a Espanha, que tem toda essa cultura construída, eu preciso dar uma solução que seja contracultural para eles. Que seja contracultural. Se eu vou enfrentar um adversário normalmente, como no Campeonato Brasileiro, em que as equipes não têm forma de jogar definida muito sólida, todos os trabalhos têm menos de 6 meses, por exemplo, e mesmo aqueles que são mais longos, se trocam muito. Tanto que a gente vê o Fortaleza do Vojvoda na consistência hoje briga em cima da tabela. Por quê? Consistência. Né? Mas se eu vou pegar, vai tirando aí talvez o Fortaleza,
Talvez o Palmeiras, do Abel, que ainda oscila, mas tudo bem. Tirando essas equipes, eu posso dar uma solução de jogo. Quero recuperar a bola mais do adversário. Eu posso pensar em alternativa para recuperar mais a bola do adversário. Se eu for jogar contra a Espanha, talvez essa não seja uma solução eficaz, porque eles são muito bons naquilo que eles se propõem a fazer. E eu preciso, talvez, partir do princípio que eu não consigo roubar a bola da Espanha, como eu ganho o jogo sem ter a bola, entendeu? Ou tendo pouco a bola. Você acha que o Brasil fez isso no feminino? Eu tenho certeza que o Brasil fez isso no feminino. Porque, para mim, ficou muito claro isso. Você falando, eu vejo o jogo Brasil-Espanha. Eu tenho certeza. E o caminho para se vencer culturas de jogo é esse. Não adianta você brigar contra uma cultura porque você está brigando contra uma expertise de quase 20 anos que está se estabelecendo no país, ou de 20 anos, e que está gerando jogadores que são bons em jogar aquele jogo. São bons em jogar aquele jogo. Então, se eu quero vencer, e o seu exemplo é ótimo, o Brasil, eu não posso tentar competir com ele naquele jogo, porque naquele jogo ele tem expertise melhor que a minha. Eu preciso buscar um jogo que ele desconheça, ou um jogo que seja danoso para aquele jogo dele, um jogo que gere muito dano. Então, assim, quer ficar com a bola? Fique com a bola. Tem uma declaração interessante do Mourinho quando ele venceu o Manchester City do Guardiola com o Tottenham. E aí uma pergunta na coletiva, alguém perguntou para o Mourinho, Mourinho, não te incomoda, mesmo com a vitória, acho que foi 3-0, um jogo 2-0, foi uma vitória assim, que até em placar ela foi distante. Não te incomoda a forma que o Manchester City ficou com a bola, te pressionou? Ele falou assim, se eles quiserem, eles podem levar a bola para casa. Eu quero ganhar o jogo. Porque ele entende que ele não vai vencer um trabalho que já tinha ali 3 ou 4 anos do Guardiola, tendo treinado o Tottenham, que já tem um investimento menor, partindo da mesma lógica do Guardiola. Eu quero competir pela bola com você, eu quero competir pela zona, pelo espaço, pelas transições. Não, eu preciso negar isso e eu preciso fazer o jogo se ir de uma forma que ela é totalmente diferente a isso. Né? Ela é totalmente... Então, por exemplo, a Espanha tem uma grande dificuldade e agora ela tem conseguido ter pontas com velocidade, né? Como ela teve o Williams e o do Barcelona, de 17 anos, o Yamal, né? Yamal. Isso, como ela teve na Eurocopa, que são jogadores de altíssimo nível de velocidade e desequilíbrio. Não é o biotipo do espanhol. Não é o biotipo do espanhol puro, aquele lá. Então aquilo complementou e deu riqueza para o jogo espanhol. Coisa que ela não tinha na geração anterior. Porque o Barcelona era fenomenal porque tinha o Messi. Depois porque tinha o Neymar, o Suárez, que eram caras com outro biotipo. Os caras de ruptura, o Daniel Alves, cara de ruptura. Não cara de bola no pé, de controle de bola, de apoio. E agora a Espanha passou a ter. Então, essas questões, quando a gente está falando, aí vamos retomar aqui a ideia, né? Ô, Matheus, eu estou me alongando na resposta, porque acho que é uma resposta muito rica. Vai lá, essa daqui é justamente isso. A Espanha controla o caos do jeito dela, ou ela busca gerir o caos do jeito do jogo dela. Se eu quero vencer uma equipe que tem uma forma de gerir o caos tão consolidada, eu não posso competir dentro da mesma lógica de gestão de caos que ela tem. Eu tenho que buscar gerar imprevisibilidade naquele sistema que está habituado a gerenciar o caos de determinada forma. E aí o Brasil, né, a baita estratégia do treinador do Arthur, a estratégia do Brasil foi mexer com isso. Recuperar a bola em determinadas zonas, atacar rápido determinadas zonas e colocar jogadores em velocidade na última linha para poder obrigar a correr para trás, já que elas querem subir a defesa para controlar o jogo e empurrar você, então eu preciso usar esse espaço. Parece simples, mas não é tão simples de se executar. É mais simples de se pensar do que de se executar. Eu acho que o ponto... Essa última fala sua é o que me relembra, por exemplo, a questão do modo como o Brasil se comportou defensivamente. Ele baixa a linha, mas ele também, em alguns momentos, salta a pressão. Tanto é que o primeiro e o quarto gol do Brasil, teve acho que o terceiro, teve 2 gols de pressão na goleira, né? E foram gols em que o Brasil estava com encaixes longos, com encaixes das zagueiras até as atacantes. O time inteiro encaixado. E eu acho que foi pensando justamente nisso, né? A equipe da Espanha sentiu muita dificuldade quando o Brasil encaixou a marcação, e foi justamente pensando no antídoto, né? Vamos encaixar, para não deixar elas receberem a bola sozinha em vantagem ou posicional,
para poder gerar um desequilíbrio na última linha do Brasil. Já contra os Estados Unidos, não deu tanto certo isso, porque os Estados Unidos conseguiu gerar um desequilíbrio na última linha do Brasil, principalmente no segundo tempo, né? Em ataque, as três zagueiras, depois, enfim, ficou duas, uma já foi descendo, mas aí por causa do placar adverso. Mas para você ver que em um jogo, o que você falou no começo, em um jogo, uma estratégia pode se desenhar e gerar ali um todo diferente de um outro jogo, cara. Então os elementos eles vão se relacionando e vai gerar algo diferente. E contra a Espanha, eu acho que ficou bem nítido isso. E eu acho que isso é fundamental. E aí tem uma. Ô, Matheus, e muito da construção do jogo de posição espanhol, ele surgiu para enfrentar marcações zona. Porque ele fala muito sobre atração, sobre jogo entre linhas, jogar dentro do quadrado, atacar intervalo. Quando eu vou para individual, é exatamente sobre isso que eu estava falando. Quando eu vou para uma marcação individual, eu não estou querendo competir dentro da mesma forma de gerir o caos dele. Porque se eu marco zona, a Espanha, eu estou competindo com uma defesa que está dentro daquilo que a Espanha se preparou para enfrentar. Por mais que seja eficiente a minha defesa, ela vai ter facilidade. Quando eu individualizo, matou. Individualizei os entrelinhas. Não existe mais entrelinhas. Está individualizado, acabou entre linhas. Vou atrair, não tem que atrair, já está marcado por um jogador, você já está marcado por uma jogadora. Né? Não tem mais quem atrair, já está encaixado, os passes começam a ficar passe distante e a bola sempre chega dividida porque o marcador está mais próximo da receptora do que da passadora. Perfeito. Então assim, você gera novas desordens, a gestão do caos cresce, e aí é quando o sistema vai se desequilibrando, e aí entra a questão emocional, mental, né? Que você vai começando a não conseguir o seu jogo ser fluido, e isso vai te incomodando, vai te irritando, e aí a partir disso você vai construindo o placar, né? Se você for construindo o placar, você vai construindo sua vitória. Perfeito. Nossa, ótimo, Zago. E acho que uma coisa que linka muito com isso são dois conceitos que eu não quero ficar também conceituando muito aqui, eu quero que a gente tenha essa discussão como a gente vem tendo, que é falar, já conversar com a prática de modo mais direto, né? É o conceito dos atratores e o conceito de auto-organização, né? Os atratores, eu acho que é bem interessante a gente comentar desse conceito, que é o que o jogo tende, né? É o que o sistema tende a se tornar, dependendo do modo como ele se relaciona com o meio ou se relaciona com algum constrangimento, algo que gerou uma certa instabilidade no sistema e que ele vai ter que se relacionar com aquilo, ou ele tende a algo, certo? A gente tem os atratores, enfim, que tendem a imobilizar o sistema, deixar o sistema muito dinâmico, e os atratores que tendem a deixar o sistema mais móvel, né? E como você vê esse conceito dos atratores na prática? E aí depois a gente pode relacionar com o conceito da auto-organização, né? O modo como o sistema se auto-organiza em campo, né? De acordo com a relação dele com a outra equipe. Isso daí, Matheus, em relação aos atratores, os atratores eles dão configuração ao sistema. Então, só para poder criar aqui uma analogia bem simples, né, para poder fazer um primeiro passo, imagina que uma pia está cheia, está tampada, a água está parada na pia, certo? A partir do momento que eu tiro a tampa da pia, ela vai se esvaziar. Mas a água estava parada, ela segue um padrão de sair da pia, ela começa a rodar. Por quê? Porque ela obedece a várias leis, a lei da gravidade, ela gira em determinado sentido, né? De acordo com o hemisfério que você está do planeta, né? Então, no hemisfério norte gira para um lado, no hemisfério sul gira para outro. Algumas pessoas demoram para descobrir isso, descobrem depois de mais velha isso, né? E aí você tem ali uma configuração, que é uma água parada na pia tampada. A partir do momento que você mexeu numa variável, né? Você passou a ter a lei da gravidade passa a gerar uma ação sobre a água e ela é atraída para baixo, né? E aí isso ela começa a sair. Então, assim, o jogo de futebol,
ele tem alguns atratores que são físicos. Os 2 gols, as traves, as balizas, a bola e a faixa central. A faixa central do jogo. Não por acaso, você passar em qualquer campo de pelada pelo Brasil, você vai ver que a faixa central é mais gasta do que a faixa lateral, porque é onde os jogadores permanecem mais tempo, porque eles intuitivamente entendem que o jogo, o que vale do jogo está acontecendo ali, o que vale mais, tem um valor maior ali. Então, basicamente, esses 3 atratores físicos. Só fazer um parênteses, Zago, eu não posso esquecer disso. Eu estava conversando com alguns amigos que são doutores, fazem doutorado na física, né? E aí eu comentei justamente isso com eles. Eles estudam o caos, né? Eles estudam justamente o caos, a teoria do caos, né? Só que diretamente na física, né? Enfim, com as moléculas, enfim. E aí eu fui comentar sobre isso. E aí eu peguei uma foto no meu celular e mostrei. Falei, ó, o jogo de futebol, o centro do campo e as balizas são atratores, eu falei para eles. Uhum. E aí eles E a falaram bola, assim... e a bola. E a bola. E aí eu falei, olha como é que o campo fica marcado. Aí tinha um campo, eu peguei um campo gramado, e aí terra só na faixa central, né? E aí eu fui mostrar para eles falaram, cara, isso aí, aí eu não vou. Aí os físicos que estiverem assistindo, aí ou quem souber, coloca o nome da curva, que é feito um cálculo na física, e essa curva gerada é muito semelhante a essa imagem que é gerada no campo de futebol. Né? Legal, justamente essa curva da teoria, enfim, dos estudos relacionados à teoria do caos, porque é um comportamento de atrator, né? Então, sim, isso é representado também nesse aspecto. Eu acho que é uma curiosidade sensacional. Quando eu fiquei sabendo disso, eu vou pesquisar. Quem souber, coloca aí nos comentários aí, quem tiver no YouTube ou no Instagram, se eu vou tentar fazer isso aqui virar um corte para tentar descobrir o nome dessa curva. Vai lá, Zago. Legal. E aí esses são atratores físicos, ou seja, eles são ali construídos na estrutura do jogo, né? Eles são da estrutura do jogo. E aí você tem vários outros, nós podemos enumerar muitos outros, mas aí nós temos um outro nível que é mais claro, básico, são os jogadores, que também são atratores, porque são eles que são os homens pensantes ali no jogo, mulheres pensantes, né, no jogo. Então, os atratores também estão ali. E eles que vão dando essa configuração a tudo que vai acontecendo. Se você pegar um jogo de futebol, como você falou, e filmar ele de cima, você sabe onde está a bola. Se você tirar a bola, você sabe onde está a bola pela auto-organização que aquele fenômeno acontece. E aí entrando na questão que você falou da auto-organização. Por quê? Dependendo da zona que a bola tiver e com quem ela tiver, vai ter uma equipe que vai estar buscando se defender, colocar muito jogador entre a bola e o próprio gol para poder se defender, uma equipe tentando ocupar esse campo. Se a bola estiver na faixa direita, vai estar com mais jogadores, vamos ter mais jogadores na faixa direita de determinado ataque, meio. Então, assim, tudo isso vai gerando auto-organizações permanentes, ou seja, o produto de balizas, bola, faixa central, jogadores, tomadas de decisão dos jogadores, quem ataca, quem defende, vai gerando uma auto-organização nesse sistema. Então, a partir do momento que o árbitro apita o início do jogo, o sistema vai se auto-organizando a cada ação, a cada decisão que acontece. Eu comecei o meio campo, eu passei a bola para trás, tomei uma decisão, gera uma auto-organização. Na trajetória da bola, já está acontecendo alguma coisa. Quando o jogador que recebe a bola recebeu, ele escolheu jogar para a direita, já tomou uma decisão. Isso gera uma nova auto-organização, ou seja, o tempo todo o sistema está se auto-organizando. A gente estava falando aqui que o futebol é um sistema dinâmico, não linear. Justamente ele é dinâmico por causa disso, porque ele está permanentemente buscando auto-organização. Então ele está o tempo todo respondendo a tudo que está acontecendo. E é uma via de retroalimentação. Então, ele tem uma auto-organização que tem impacto nos jogadores. E os jogadores têm um impacto nessa auto-organização. Então, os jogadores escolhem determinadas coisas em função do objetivo do jogo que eles estão jogando. E o jogo apresenta uma resposta, porque ele vai criar ali umas novas formas de se auto-organizar. Nesse momento, o jogador escolhe outras. Então, esse jogo como dizia o professor João Freire, é com o senhor do jogo, né? É com, não contra o senhor do jogo, é com o senhor do jogo. Porque quem tiver mais alinhado ao senhor do jogo vai conseguir ter resultados melhores. Quem conseguir, por quê? Porque vai estar interpretando melhor aquilo que o jogo está pedindo a todo momento. Quando eu vou contra o jogo, eu jogo mal.
Eu tenho que ir com o jogo, com aquilo que faz a performance melhorar, a performance aumentar. E é para isso eu tenho que fluir junto com o jogo. Ótimo, Zago, ótimo. Perfeito, essa fala é fundamental, porque a gente tem que entender que o sistema, o jogo, ele já é um sistema, né, complexo, e a gente também tem duas equipes que podem também, por que não, ser consideradas como sistemas complexos, tudo isso interagindo entre si, dentro de um ambiente que é enfim, que é a partida de futebol, com tudo que envolve ela. E tem uma fala sua que você falou algumas intervenções atrás, em relação ao caos, né? O que deixa de ser jogo, né? Quando o jogo deixa de ser jogo. Algo que contribui para isso são as forças que agem sobre os sistemas complexos, né? Que existem forças de atração e repulsão dentro de um sistema. Os elementos eles podem se atrair para gerar mais mobilidade, né? Então, a força de atração ela leva a um equilíbrio. Então, quando tem forças de atração, elas levam a se equilibrar, certo? E dar mais estabilidade ao sistema. Agora, e isso de modo extremo pode gerar uma imobilidade, né? Engessar muito esse sistema. Se a gente for levar isso para o jogo, quando você, por exemplo, quando você determinada, enfim, comando tático seu engessa muito as ações do seu jogador, engessa muito as ações com e sem bola dele, você está tentando gerar algo muito estável. E isso pode gerar um colapso do sistema, porque o sistema vai ficar imóvel. Então você está tendendo a gerar ele uma estabilidade, certo? Que o sistema, se ficar em modo extremo, isso pode gerar um colapso do sistema. Assim como se você tiver potencializar forças de repulsão, que são aquelas forças que você vai gerar mobilidade no sistema, se você tiver elas em extremo, você vai gerar uma mobilidade em extremo. E aí você perde a ordem. Nem todo sistema tem ordem. Todos têm organização. Mas essa organização ela pode ter uma ordem ou não, né? Então, os extremos, eles podem ser complicados e podem gerar, enfim, malefícios ao sistema. Então, o que mantém um sistema vivo é justamente essa dinâmica entre forças de repulsão e forças de equilíbrio, o tempo todo agindo no sistema. Pensando no jogo de futebol, o que mantém o time vivo é justamente, enfim, funções táticas sem bola e com bola, de mobilidade, de liberdade, e outras um pouco mais de estabilidade, porque isso vai se completando. E a outra equipe também vai gerindo isso. Como que você vê isso, visualiza isso no jogo de futebol, Zago? Essa dinâmica de forças de estabilidade e instabilidade ao mesmo tempo ali dando vida ao sistema ou ao time de futebol ou ao jogo. Dentro disso, por isso que eu falei sobre gestão do caos, né, Matheus? E nunca a gente vai falar sobre domínio, controle do caos, é gestão, porque o caos está ali, o caos vai estar ali, e ele tem que estar em algum nível. Em algum nível, você vai trabalhar sempre em algum nível que está, como você falou, num extremo está a anarquia total, que é total ausência de padrões e total previsibilidade sobre a ação. Por exemplo, um exemplo simples sobre o jogo. Quando o jogador coloca a bola para bater escanteio, a bola está ali parada para bater escanteio. Eu tenho uma certeza que enquanto ela estiver ali parada, o gol não vai acontecer. A estabilidade ali no sistema ela é total. A partir do momento que ela entra em jogo novamente, as probabilidades crescem. Mas enquanto ela está parada, estabilidade no sistema. A melhor forma, não sei se é a melhor, mas uma forma muito eficaz de defender é quando você coloca muitos jogadores atrás da linha da bola, por exemplo. É uma forma que pode ser eficaz, se estiver bem organizado. Legal, então eu vou fazer isso o jogo inteiro. Tá, mas se eu não passar jogadores para frente da linha da bola quando eu tiver a bola, eu não vou conseguir chegar no gol adversário. Então, existe uma gestão que ela tem que ser permanente entre o risco. A gestão de risco dentro do jogo, ela é permanente. E eu tenho que estar avaliando isso. O que vai mudar? Por exemplo, algumas equipes, talvez, elas vão atacar a última linha do adversário com 5, 6 jogadores. Vão colocar 8 jogadores dentro do campo adversário.
algumas vão colocar 3 ou 4, dependendo da proposta de jogo que elas têm. E aí é a questão de balancear as perdas e ganhos que eu vou ter com isso. Né? Então, assim, eu quero aumentar. Ao mesmo tempo que se eu posso colocar 10 jogadores em cima da linha do adversário e sofrer muitos gols em função disso. Então, não é eficiente também. Então, eu preciso pesar essa questão do risco a partir de... e aí eu estou falando de uma variável só, que é estrutural. Imagina, não estou falando nem da questão operacional. Cara, como eu disse, entre a anarquia e a estabilidade máxima, existe aqui uma gama de coisas que é aqui que a gente vai trabalhar. Quem conseguir ter uma gestão melhor disso, vai conseguir aproximar mais a sua equipe de padrões vencedores, né? De construir modelos, e eu vejo que hoje a questão dos dados e do estudo dos dados de uma maneira precisa ajuda muito. Por quê? Porque eles podem me dar os padrões que valem a pena eu construir com a minha equipe. Eles podem me dar alguns padrões que vão me mostrar, ó, esses padrões eles aumentam em 15% a chance de êxito. O que é chance de êxito? Talvez aumentar o número de vezes que o seu time vai entrar na área, aumentar o número de vezes que o seu time vai finalizar a jogada, aumentar o número de vezes que você vai conseguir conquistar a lateral da área adversária para fazer um cruzamento, por exemplo, ou ter um escanteio, uma falta a favor. Então, assim, para poder identificar a partir de números alguns padrões que talvez aos nossos olhos passem reto, né? Eles passam desapercebido. Então, eu acredito nisso, assim, que você vai conseguir dentro do jogo ter esse tipo de análise, e a equipe que tiver... a gente fala sempre em entendimento, né? Leitura de jogo, entendimento e tal. Mas a equipe que melhor interpreta o jogo é aquela que absorve melhor. Ela sabe aquilo que o jogo está pedindo naquele momento. O que o jogo se tornou. Então, por exemplo, quando o goleiro da Espanha, na final olímpica ali contra a França, ele tinha a bola na mão e um gol de vantagem no masculino. 4-3 na prorrogação. Ele tinha duas escolhas. Abaixo, caio, ganho 10 segundos e aí corro o risco de tomar um gol e levar para os pênaltis, ou eu acabei de identificar que eu tenho uma chance de fazer mais um gol. Eu vou lançar essa bola rápido, a minha chance de gol é muito grande, eu tenho capacidade para isso, tudo isso pesou na avaliação. Isso é gestão, cara. Isso é gestão de caos, porque ele teve que pesar 100 variáveis ali muito rápido, saber da capacidade dele de repor a bola com a mão de maneira precisa na frente do jogador, que ele praticamente não precisou dar, deu 2 toques, ele deu uma condução e acho que fez o gol. Então o goleiro, ele fez essa avaliação ali numa fração de segundos, né? Sobre vantagem, sobre gestão de caos. Então ele preferiu isso. Por isso que muitas vezes eu sou crítico, que aqui a gente não explora a capacidade intelectual e a gente começa a ficar preso a padrões de crença. Por exemplo, é um dilema quando você tenta mostrar para sua equipe que no final de um jogo, às vezes, é melhor bater rápido uma lateral do que demorar. Porque os jogadores foram habituados a entender que se eu tiver que fazer, se ganhar tempo, é melhor fazer cera demorando para bater lateral, porque a bola está fora do jogo. E talvez porque intuitivamente eles vão para esse caminho que eu te falei. A bola fora do jogo, estabilidade zero. Exato. Instabilidade zero. Então, chance de gol. Só que é o seguinte, às vezes é melhor eu bater rápido a lateral, porque eu bato rápido para um zagueiro, eu coloco a bola em jogo, não permito o adversário me pressionar na faixa lateral ou me pressionar dentro do meu próprio campo. Eu bato uma lateral rápida no momento de acréscimo para buscar um segundo gol de vantagem, que vai me dar mais vantagem sobre o adversário, porque eu vou colocar um colega na cara do gol. Então, essas leituras, elas são muito importantes, cara, do jogador fazer. E elas estão sempre ligadas nessa questão de padrões, né? Padrões de caos que o jogador tem, crenças limitadoras que o jogador tem. Por isso a gente tem que construir em treino cenários que vão mostrar para o jogador outras vantagens. Isago, uma coisa que caminha essa discussão, e não tem como não falar disso, é sobre entropia, cara. É sobre você gerir o caos, você dentro desse ambiente, você cumprir a lógica do jogo, que é fazer o gol com o menor número de ações possíveis,
com o menor gasto energético possível. Por quê? Porque, por definição, o caos, né, os sistemas caóticos, é na instabilidade e na imprevisibilidade e na dissipação de energia, né, do gasto energético, que a ordem desse sistema se estabelece. Então, esse sistema ele vai se organizar e vai gerar uma ordem através de um contexto de instabilidade, de imprevisibilidade e de gasto energético, porque ele vai gastar energia para isso. E a gente tem que gastar o menor número de o menor gasto, ter o menor gasto de energia para obter a maior chance de acerto, né? Que seria aí o conceito da entropia. Então, vamos falar sobre isso. E eu quero que a gente fale, se você puder mencionar, os aspectos técnicos individuais que ajudam o atleta, e a gente já conversou sobre isso, né? Que ajudam o atleta a poder colaborar com essa, digamos, com essa entropia, enfim, coletiva, né? De ter essa eficiência coletiva, a efetividade, né? Coletiva, pensando nas ações individuais e depois, enfim, ações grupais, e como também gerar um gasto energético no adversário. Isso é uma coisa que eu refleti muito também, e que a gente pode comentar aqui. Assim, só para quem não é tão familiarizado com o conceito, né, Matheus, acho que é importante o seguinte, vamos lá. Tudo que a gente faz, né, como tudo que existe nesse planeta, quando faz algum qualquer trabalho, não consegue transformar toda a mobilização em 100% de resultado, né? Exemplo, o motor a gasolina. A gente coloca lá uma quantidade de gasolina, mas não é 100% da gasolina, do álcool, que se transforma em deslocamento do carro. Uma parte ali, o motor perde por alguns processos e tal, mas uma parte dele, por que o motor esquenta? Porque aquilo é energia perdida, que não conseguiu se transformar em trabalho, ela vira calor, né? E no jogo, a entropia, ela vai se transformando em fadiga sem resultado, né? É quando você tem fadiga sem resultado, porque você tem ações que não te ajudam são ações que são dissipadas, então você tenta construir um jogo, e ali tem muitas ações que não estão te aproximando do resultado, né? Elas não estão te aproximando do resultado, mas você está gastando energia para fazê-las. Como você não está se aproximando do resultado, você está tendo perda em fadiga física e cognitiva, e aí a gente entende, por exemplo, um ponto que é o seguinte: por que parece vantajoso no jogo de futebol ficar com a bola e circular? Porque muitas vezes isso gera fadiga física e cognitiva no adversário. Obrigar o adversário a correr, porque gera esse tipo de desgaste. Então, quando eu me proponho no jogo quando eu tenho uma proposta e eu cumpro bem a proposta, a entropia é baixa. Ou seja, aquilo que eu me proponho a fazer, eu transformo com eficiência em resultado. Eu gero muita finalização, eu gero muito gol, eu gero muito jogo no campo de ataque, eu corro pouco para trás, se for a minha proposta. Se a minha proposta for marcar baixo e sair em velocidade, o adversário me faz correr pouco para trás, eu defendo bem o meu campo, eu não dou espaço para finalização, eu recupero muita bola em zona importante e eu gero muito contra-ataque. Ou seja, a entropia é baixa, porque eu estou transformando as minhas intenções em trabalho. As minhas intenções em trabalho. Então, isso é uma relação importante para a entropia. É a intenção, e o jogo você tem que sempre ter intenção. O alto nível, o jogador de alto nível sempre tem intenção. E quanto mais alinhada a intenção com a execução, menor a entropia. Então, acho que essa é a questão importante que a gente tem que falar sobre entropia. Então, a equipe. E aí você vai ter equipes, por exemplo, que vão chegar no gol adversário. Hoje menos, né? Mas a gente teve por um momento equipes que, como era o próprio Barcelona do Guardiola, que trocava muito passe para chegar no gol, então ela chega no gol com 20 ações, 16 ações, sei lá. E você tem equipes que gostam de chegar no gol rápido, chegar no gol com poucas ações, como sempre foram as equipes do Filipão, como as equipes do Klopp também, são equipes que buscam chegar no gol com poucas ações. E o que vai fazer diferença para a entropia não é o tipo de jogo, é a efetividade dentro do seu jogo. Se eu chego no gol com 16 ações, como preconiza o jogo do Guardiola, ou preconizava no Barcelona, por exemplo, eu estou tendo trabalho bem executado e entropia baixa, pouco desperdício de energia física e cognitiva. Elas estão servindo a minha equipe. Se
Se eu me proponho a pressionar e ser vertical, como era o Klopp, e chegar no gol rápido, eu estou sendo efetivo, física e cognitivamente. Então isso vai fazer com que eu tenha eficiência de jogo, com que eu construa placares bons, com que eu vá tendo vantagem sobre o meu adversário na marcação de gols, em afastar ele do meu campo. E nisso a gente precisa entender que quanto mais eficiência técnico-tática, mais eu controlo a entropia. Aí eu entro na sua segunda pergunta ali, questão, né? Então, quanto mais refino técnico o jogador tiver a serviço do jogo da equipe, mais efetiva é a equipe. Então, se ele consegue controlar a bola sem perder a bola, se ele consegue utilizar os dois pés, porque em algum momento vai ser necessário que ele utilize o pé não dominante para alguma ação de condução, de passe, de drible, de finalização, se ele tem eficiência nisso, você está diminuindo a entropia. Se ele é um jogador bom em jogo aéreo, ele vai muitas vezes fazer com que a equipe dele corra menos para trás, porque quando o adversário faz uma bola longa, ele já devolve a bola no campo de ataque rápido, ou ele defende bem a própria área, impedindo a equipe de sofrer gol, porque aí a equipe dele não vai precisar, entre aspas, gastar mais energia para fazer mais um gol, para poder compensar aquele gol sofrido. Então, quando a gente fala da relação da ação técnica, é isso, ela sendo efetiva, você consegue fazer com que você consiga mexer nesses níveis de entropia. Óbvio, isso daí é uma coisa que quem estuda, quem analisa, quem pensa nessa perspectiva vai entender. E vai entender também que você tem que construir treinos que tenham essa lógica, mas que em nenhum momento esse conceito precisa ser discutido com ninguém, nem com o jogador e nem com quem não faz ideia do que ele significa. Perfeito, exatamente, Zago. A gente tem que saber transferir esse conceito para o treino. O jogador ele vai estar aprendendo, só que sem precisar saber do conceito. Você vai dar a intervenção técnica individual, tática individual, buscando isso, mas o jogador vai saber daquela ação que vai ajudar ele a ser mais efetivo no jogo. E isso vai fazer a sua equipe você ter mais, usando o mesmo termo, né? Você ter mais efetividade no seu trabalho de ensino, né, como treinador. Perfeito, Zago. E para a gente encaminhar aí para o final, uma reflexão aí para a gente comentar. Você acha que no Brasil hoje, né, na nossa cultura do Brasil hoje, como que o que você já pôde observar, enfim, na prática, né, estando principalmente no alto nível, né, como que você vê os atletas enfim, os atletas se relacionando com o jogo, a questão deles terem mais consciência, enfim, de tomada de decisão, tática, sobre como se relacionar melhor com o jogo. E eu posso até, enfim, se você puder comentar da sua experiência no Atlético Mineiro quando você assumiu a equipe profissional em algumas partidas, o que você percebeu nesse alto nível quando você estava ali na beira do campo, em relação aos atletas se relacionando com o jogo, se relacionando com o caos. Obviamente que eles não vão provavelmente saber dessa teoria toda que cerca, mas pode ser que eles tenham alguma noção do que está acontecendo. Alguns conseguem verbalizar mais. A gente vê, por exemplo, Felipe Luiz como um exemplo de um jogador que sabe verbalizar muito bem essas questões táticas, sempre soube, né? E tem outros exemplos. Mas como que você vê os atletas hoje no Brasil do alto nível ali, se relacionando com o jogo, se relacionando com essas questões do caos, com a tática, com tudo que a gente conversou? Eu acho que cada categoria tem o seu nível, né, de entendimento. E com certeza os jogadores que vão intuitivamente, porque tudo no futebol vai ser experienciado e vai para a construção intuitiva, né? Nada é formalizado, não é uma formação acadêmica educacional. Então o jogador tem que ir absorvendo e percebendo isso e se tornando cada vez mais intuitivo para jogar o jogo de futebol. Ele tem que começar a perceber, pô, tal padrão não funciona bem nesse cenário. Pô, tal padrão não funciona bem. Pô, tal jogador prefere bola em tal espaço. E aí, o que eu percebo, né, dentro desse cenário, é que os jogadores que vão tendo sucesso e vão conseguindo subir a escada ali, subir 15 para 17, 17 para 20, 20 para profissional,
são aqueles que vão conseguindo cada vez mais entender isso, né, também. Além do jogador ir amadurecendo fisicamente, além dele ir amadurecendo mentalmente, ele vai amadurecendo muito nessa questão de cada vez entender padrões mais vantajosos do jogo e colocar em prática, porque entra naquilo que a gente falou, não é uma questão de saber, é uma questão de executar. Saber, muitos sabem, né, como que funciona. E a questão é a execução. Então, eu percebo que quando você vai trabalhar com jogadores de Série A, como aconteceu aí na situação que você descreveu, e era um momento de muito caos, porque a equipe do Atlético tinha perdido muitos titulares, toda a comissão técnica, não adianta naquele momento tentar se apropriar dos padrões mais elaborados ou refinados, mesmo que a equipe ela tinha um trabalho bem consolidado com o Sampaoli, e ela conseguiu dominar alguns jogos, ainda controlar por algum tempo, mas ela não conseguiu o tempo todo, sendo que a equipe principal, com os jogadores principais, era uma equipe muito dominante, muito agressiva para chegar no gol. Então, mesmo nos jogadores profissionais, isso faz muita diferença quando ele não está habituado a fazer isso, a ter esse entendimento naquele nível, porque imagina que o nível sobe. Então, entender sobre o jogo do sub-15, eu enfrento o menino sub-15, fui para o 17, eu vou enfrentar caras de 17, fui para o 20, 20. Quando eu chego no grande filtro, que é o futebol profissional de elite, eu estou enfrentando caras do outro lado que tem uma capacidade muito grande de gerar dano na minha equipe, de desequilibrar o meu sistema. E aí uma coisa que você percebe é isso, sim, o jogador ele está mais maduro para poder manifestar tecnicamente o que ele quer, para poder ter solidez mental e não se abater com o erro, e para poder conseguir identificar padrões de sucesso, né? Então fica muito mais fácil, eu vejo isso, por exemplo, eu acompanhava alguns treinos de saída de bola, né, da equipe do Galo em 2020, e os jogadores percebiam que aquilo era vantajoso e conseguiam executar com poucas repetições aquilo em jogo. E alguns trabalhos que eu tenho, você precisa fazer muitas vezes para os jogadores identificarem. E às vezes o jogador livre, por exemplo, numa saída de bola, ele está muito na cara que ele é o jogador livre, está muito fácil identificar ele. Aliás, já foi mostrado no quadro que é ele. Ó, nós vamos fazer isso contra essa pressão, geralmente quem vai ficar livre é esse cara. E se você não relembra, o jogador não percebe esse cara como livre. Aí você fica pensando, pô, será que esse cara está preparado para a elite? Porque na elite não dá tanto tempo de você ficar remoendo esse tipo de informação, de você ficar mastigando, de você ficar explicando tantas vezes. Ou o cara faz ou o cara não faz. Então também me parece que a gestão do caos, ela tem esse lado de aprendizado intuitivo, mas ele tem uma questão de seleção natural. Aqueles que aprendem mais rápido e que não precisam de tanta, que já identificam rápido o padrão e já buscam a solução melhor, são aqueles que têm sucesso. Espetacular, Zago. Espetacular. Acredito eu que essa nossa conversa pôde construir muito conhecimento, pôde agregar muito valor para as pessoas que estão assistindo, principalmente porque é uma discussão pouco falada, né? Uma discussão muito pouco comentada, a questão do caos, enfim, nos meios de comunicação. E a ideia do podcast é essa, é construir conhecimento com quem está ouvindo, construir conhecimento aqui na discussão, as pessoas participarem disso, e agregar conhecimento para as pessoas que estão assistindo, como você, por exemplo, busca com seus cursos, busca sempre com as suas falas. E a gente vai encaminhando agora para o final. Queria agradecer muito você ter aceito o convite, Zago, de ter participado desse primeiro episódio, abrindo aqui o projeto do podcast Causa e Jogo. O Zago, que ele é o treinador que, na minha opinião, né, ele é o treinador que mais compartilha conhecimento hoje no Brasil, né? Enfim, que está colaborando já há muitos anos com o conhecimento de profissionais que estão na área, e isso mostra, enfim, que ele está o tempo todo se atualizando, né, Zago? A gente conversa, né? Enfim, conteúdos muito atualizados o tempo todo. Então, não teria maneira melhor de abrir o projeto do podcast a não ser com o Leandro Zago. Obrigado aí pela participação. Se quiser fazer um fechamento, fica à vontade. E obrigado aí a todos que assistiram e ao Zago aí por ter contribuído muito com as discussões hoje aqui. Legal, Matheus. Obrigado, cara. Te agradeço muito pelo convite. É um tema que a gente precisa estar bem concentrado para não falar bobagem, para não falar coisas que são
que são fora, né, daquilo que a gente acaba estudando. Nós falamos, né, um pouco antes, quando você me falou sobre o tema do podcast. A gente há muito tempo, né, estuda Edgar Morin, Fridio Capra, Elia Prigogine, todos que falam, né, falam sobre questões, né, que não são pessoas do futebol, mas que estudam sistemas dinâmicos, que estudam caos, que estudam complexidade e que fazem você ter essas reflexões para poder ter essa ideia de como introduzir esses conceitos, né, introjetar, na verdade, dentro do seu treinamento. Como que aquilo tem que estar presente, que aquilo que você está vendo vá se transformar em algo que você vai ver manifestar no campo, né? Então é isso, de novo, agradeço você pelo convite, uma honra ter sido o primeiro convidado, agradeço a todos que ficaram com a gente aí todo esse tempo, que estão nos acompanhando, né? Um grande prazer. E convido ao pessoal que quiser ir acompanhar em rede social. O Matheus falou dos cursos, tem todas as informações ali no Instagram e sobre os cursos, né? Sobre a plataforma de curso que eu tenho, que é a Total Foot. E aí, quem quiser acompanhar algum desses conhecimentos estão disponíveis lá. É isso, eu agradeço, Matheus. Um abraço. Show de bola, pessoal. Obrigado aí por terem acompanhado até agora, ficado aí nessa discussão. Espero que tenham saído com um olhar diferente um pouco sobre o jogo ou com próximas reflexões. E continuem acompanhando o podcast Causa o Jogo no Instagram, @podcast Causa o Jogo. No YouTube também, @podcast Causa o Jogo. Vocês podem acompanhar, vai estar no Spotify, no Instagram também, no YouTube, né? No YouTube em vídeo, no Spotify em áudio. E o Instagram, os cortes para vocês poderem ver, compartilhar, comentar também. Beleza, pessoal? Agradeço. Vamos para os próximos aí. Conto com vocês. Abraço.